Oi, gente, meu nome é Elisiane Souza, tenho 37 anos e atualmente eu ocupo o cargo de supervisora do Patrimônio Histórico Imaterial aqui da cidade de Laguna, na Secretaria de Cultura da cidade. Tá? Eu já conheci a Lai, a gente já se conhece há algum tempo, né? Nós temos uma relação muito boa, muito agradável, e quando eu fiquei sabendo que ela estava se preparando, né, se capacitando para se tornar uma terapeuta, eu imediatamente a procurei, né, quando ela concluiu a formação dela, eu imediatamente a procurei, porque eu tinha um problema muito latente, assim, muito profundo, que ninguém assim me ajudou a resolver, né? Era um problema que eu tinha com a minha família, mais especificamente mesmo com a minha mãe. E de alguma forma eu entendo, já tinha esse entendimento de que problemas com os pais, né, nos levam a não ter resultado na vida. Assim. Isso eu tinha já uma informação interna, né? Eu sabia que aquilo ali tinha que ser resolvido, mas eu não tinha as ferramentas. Então isso me levou a procurar lá e pedir ajuda, né? Acho que a gente tem que pedir ajuda. E como eu já tinha uma ótima relação com ela, eu aproveitei para pedir essa ajuda terapêutica, né? E foi maravilhoso. Nós fizemos várias sessões online, foi isso que eu achei muito interessante. O trabalho da Lai se deu, pelo menos na minha, comigo, se deu 100% online, foi extremamente produtivo. Eu procurei a Lai por esse motivo, né? Por esse motivo que eu achava que ele era o mais profundo. E ela me ajudou a descobrir que eu tinha outros problemas na minha vida que vinham, né? Que eram resultantes desse problema. Por exemplo, a questão com o dinheiro. Eu tinha problemas de prosperar, né? De ter dinheiro, de ter recursos. Sempre que eu precisava, eu nunca tinha. E isso estava enraizado também na minha relação com a minha mãe. Quem me ajudou a descobrir isso foi a Lai, né? Então foram praticamente três os motivos que me levaram a pedir ajuda. Então o motivo central foi esse com a minha mãe. Ela me ajudou a ver que eu tinha problemas extremos com dinheiro, com recursos, e depois também me ajudou muito a resolver a questão da procrastinação. Eu era muito procrastinadora e também não ajudava não tinha resultados por isso, né? As sessões com a Lai foram muito surpreendentes. Eu tinha um pavor de terapia, achava que não precisava. A gente sempre acha que não precisa, né? Sempre entra naquela defensiva, não preciso de ajuda e tal. Mas com ela foi extremamente surpreendente, porque ela se utilizou de métodos muito simples, né? Que me fizeram olhar para dentro, mas ao mesmo tempo essas dinâmicas é como se ela falasse de mim na terceira pessoa, né? E aí, me colocando num espelhamento, eu consegui me ver melhor, eu consegui ver a minha postura e a postura da minha mãe, que era o objeto central do meu pedido de ajuda, né? E então essas dinâmicas de olhar para si, mas de uma forma como se fosse... eu vou me tornar professora de português, então eu sempre uso termos assim, por exemplo, em terceira pessoa, né? Me trouxeram muita clareza, né? E a Lai tem um lema muito, muito inteligente, muito especial, que ela falava: Lise, eu quero fazer um trabalho tão incrível em você, a ponto de você nunca mais precisar de mim. Eu não sei se eu não preciso mais dela, mas eu sei que nesses casos, né, os motivos pelos quais eu a procurei, houve uma transformação muito genuína, assim. Ela me deu as ferramentas para seguir sem ela. E desde então, desde o momento que eu resolvi essa questão com a minha mãe, eu aprendi a me colocar no lugar de filha. Foi muito interessante, né? Parece óbvio, mas é muito difícil às vezes para algumas pessoas compreenderem que nós temos que ter o nosso lugar de filha, né? E quando eu realinhei esses papéis, eu vi a importância da minha mãe, com todas as ferramentas que ela tinha para me dar, enfim, tudo ao meu redor começou a andar de novo, assim, começou a desenvolver de uma forma que em um ano, né, um ano depois, faz um ano que eu terminei a terapia,
Hoje eu ganho 3 vezes mais do que eu ganhava antes de procurá-la. Hoje eu prospero muito mais. Hoje eu realmente tenho recursos, né, para me desenvolver, para investir, e os meus relacionamentos interpessoais, eles melhoraram 95%. Eu digo 95% porque a gente tem sempre que buscar melhorar, né, sempre buscar se aprimorar. Então hoje eu tenho um relacionamento, né, que era uma coisa que eu não conseguia me relacionar com ninguém. Já faz uns 5 anos desde meu último relacionamento que eu não prosperava também nesse aspecto, mas a partir do momento que eu aprendi com as ferramentas dadas na terapia pela Lai, eu aprendi a várias questões, assim, com relação a dinheiro, com relação a utilizar os recursos, a educação financeira, procrastinação. Hoje eu poderia dizer que é quase zero, quase nula. Eu consigo vencer a procrastinação, fazer aquilo que tem que ser feito, né, todos os dias. E é impressionante, assim. E a Lai, ela tem uma atmosfera extraordinária. Eu não sei explicar o que é, né? Eu sou uma pessoa muito lógica, apesar de não parecer, mas eu sou uma pessoa muito lógica. Para eu crer em algo, tem que haver uma lógica muito bem estruturada ali. E no caso do trabalho da Lai, existe nela algo que eu não sei explicar. Parece assim que ela é tomada de uma atmosfera extraordinária e sobrenatural, eu poderia dizer. O trabalho dela vai muito além da técnica. O trabalho dela existe essa vontade de servir ao outro. A Lai tem isso muito, muito genuinamente nela, né? É um desejo genuíno de servir ao outro, servir a necessidade do outro e ao mesmo tempo fazer com que essa pessoa não precise mais dela. Ela dá as ferramentas necessárias para você seguir. E tudo isso online, que eu achei mais impressionante ainda. Então hoje eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe. Nós temos problemas, claro, mas, como eu disse, ela nos dá ferramentas para quando a dificuldade chegar, a gente recrutar essas ferramentas, né? E a questão de prosperar, a partir do momento que eu melhorei minha relação com a minha mãe e com os meus familiares, eu passei a prosperar muito mais, as coisas começaram a andar de uma forma muito acelerada, que eu acho que de um ano para cá, assim, tudo mudou. Como eu disse, eu recebo hoje, eu tenho um salário 3 vezes maior do que o que eu tinha antes de procurar a Lai, e a procrastinação também, né? Ela me ensinou a trabalhar isso em mim e hoje eu tenho tudo assim, como se fossem comandos que são para a vida toda. Então eu recomendo demais o trabalho dela. Existe um diferencial na Lai. E aí, para você entender do que eu estou falando, só fazendo a terapia com ela, só entregando a ela as tuas demandas, as tuas questões para resolver, os teus problemas e as tuas dificuldades, né? E ela com certeza tem um trabalho extraordinário, fora do comum. Realmente é fora do comum, de modo que dá vontade de continuar, sempre a ser atendido por ela. Mas como ela mesma disse, eu quero ser tão boa que eu não quero que você me procure mais em um determinado tempo. Quero que você não precise mais de mim e possa andar com as suas próprias pernas. Então, eu recomendo demais o trabalho da Lai. Me ajudou muito. Eu acho que em um ano eu obtive resultados que eu não conseguia nos últimos 10 anos da minha vida. E aproveitar para agradecer. Um beijo, Lai. Obrigada por dedicar teu tempo, teu conhecimento a inspirar as pessoas a crescerem, tá bom? Um beijo, minha querida.